Fala, amados! Hoje eu venho com a palavra de Deus, tá, para você. E eu já venho falando que já desde o vídeo passado eu tô com um resfriado, tá? Por isso minha voz tá assim, meio estranha, né? Por causa do resfriado, que aqui em casa, né, todo mundo acabou pegando esse resfriado aí, que tá muita gente pegando. E você se já tomou café da manhã, né, reforçado, já se alimentou materialmente, como eu, já tomei café da manhã hoje. Você agora vai se alimentar espiritualmente, tá? E se você ainda não tomou, você vai se encher espiritualmente e depois vai encher materialmente, tá? E a mensagem que o Senhor nos deu se encontra lá no livro de João, capítulo 6, versículo 35, que o Senhor vem falando assim. E disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Bom, essa mensagem aqui, né, é Jesus falando para a multidão, né, que seguia ele, né, o que estava atrás, não do que ele era, igual muitas pessoas, né, vai atrás, né, eu amo Deus, eu amo Jesus, não ama ele. Fala que ama, mas ama o que ele faz, porque muita gente, até cristão, depois que, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo na minha vida, Jesus não está comigo não, abandona, porque não aconteceu o milagre, não aconteceu aquela bênção, que gosta dele só na hora que ele faz, aquele milagre, né, igual ele tinha, acabando, né, aqui no versículo, no capítulo 6, né, do versículo 1 em diante, vem falando do milagre, né, do que Jesus fez, da multiplicação dos pães e peixes. E Jesus já vinha, né, vindo fazendo muito milagre. E esse milagre aqui, que ele fez a multiplicação dos pães e peixes, dos peixinhos, 5 pães e dois peixinhos, ele fez para uma multidão que estava com fome. Não fome de justiça, né? Fome da palavra, igual nós temos que ter também. Mas é fome, igual eu falei, materialmente. Não espiritualmente. Materialmente. Jesus, ele estava dormindo. Os discípulos acordaram ele. Porque ele veio em forma de homem, como nós. Tudo que ele passou, nós passamos ou vamos passar ainda. Porque ele ali veio mostrando o que ia acontecer para nós nos dias de hoje. Aí os discípulos acordaram ele, né? Mestre, lá em Tiberiade, tem um povo que está com fome, mas só tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, tem mais de 5.000 pessoas aí, com fome, querendo de comer, mas nós não temos dinheiro. O dinheiro que a gente tem não dá para nada, não dá para dividir. E Jesus foi e fez aquela multiplicação. Falou para os discípulos ir, né, dividindo lá um pedaço de pão, de peixe, né, dando um pedacinho, né, para cada um. Deu para Pedro, para Felipe, deu Simão, Pedro. Aqueles discípulos todinhos, João, partia os pedaços para cada um. E aqueles 5.000 pessoas era só homens, sem contar as mulheres e as crianças, que devia dar mais ainda, né? Uns 6.000 para lá, porque muita gente. E Deus fez, conseguiu dividir, e ainda fala que sobrou 12 cestas ainda, né? A palavra do Senhor falando. Aquele milagre que Jesus fez, né? Aí muita gente ali, este é o verdadeiro profeta que Deus enviou ao mundo. Muita ali acreditou, né, que ele era o Jesus mesmo, o Messias, o enviado de Deus. Só que muita gente ficou sabendo, né, desse milagre. E esse povo mesmo que estava lá, né,
E aqui não fala, mas eu acho que aqueles 12 cestos ali, depois deve ter dividido por discípulo, porque quem ajuda a fazer o bem, a bênção volta pra gente. Oh, aleluia, quando a gente abençoa alguém, ajuda alguém, a bênção volta. Então eu acredito que Deus deu uma cesta para cada discípulo, que tinha 12 discípulos, né? Jesus andava com os 12 discípulos, ensinava, instruía ele no caminho que eles tinham que andar, igual nós fazemos com nossos filhos. Era que Jesus fazia, né, com os discípulos. E veio, e depois que ele fez aquele milagre, né, que muita gente ali acreditou, confirmou que Jesus era o Cristo, né, o Messias. Ele saiu de lá, porque Jesus ele não parava em um lugar, ele andava fazendo milagre, né? Andava ensinando os discípulos, ensinando as pessoas, igual nós, aonde nós fomos, tem que ensinar a palavra de Deus, né? Mostrar que somos, né, servo do Senhor Jesus Cristo, igual os discípulos iam, Jesus falava, vai lá, alguém está precisando de uma palavra, de uma cura. Às vezes ele não ia, mas enviava um profeta, um discípulo para fazer, e era obediente e fazia. Igual Deus fez com Elias, né, lá naquela viúva, que abençoou aquela viúva lá, que já está perto de morrer. Deus usou aquele profeta para abençoar aquela viúva de Bereta, né, que só tinha um filho e eles iam morrer. Mas Deus faz o impossível acontecer, o que ninguém diz nada, igual foi essa multiplicação dos pães e peixes, né, que ninguém acredita, Deus faz. Aquele que as pessoas acham que não tem jeito, agora já era. Deus faz acontecer, porque para Deus nada é impossível. E Jesus Cristo também, como Filho de Deus, não é diferente. E ele dali, ele saiu, né, ele saiu de Bereta e pegou um barco e foi para Cafarnaum, a direção Cafarnaum. Aí todo mundo sabe daquela passagem, que veio um vento, né, que o barco quase virou, caiu, mas não virou. Que Jesus falou para aqueles discípulos, sou eu, não temas. E que eles ficaram com medo, pensaram que era um fantasma, né, que estava andando sobre as águas, mas era Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, eu estou no controle de tudo, igual nas nossas vidas. Jesus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Quando a gente pensa que está perdido, nunca está perdido. Se nós depositar nossa esperança todinha em Deus, em Jesus Cristo, nada é impossível. Deus pode fazer nas nossas vidas. Tá aí, como fez, né, na vida daquela multidão, né? Fez aquele milagre lá, que muita gente ali, né, eu creio que tinha muitas pessoas que não era cristão, né, o cristão, muita gente hoje, entendeu, tá se convertendo, glória a Deus, né, aleluia. Muitos através do milagre, mas nós temos que saber, tá, igual o título dessa mensagem aqui, Jesus é o pão da vida para os que crê. Que a gente não é só para ver, mas é o que crê. Tudo é impossível para os que crê. Se crê, vai acontecer. Tá, e aqui ele foi, né, com aqueles discípulos. E foi lá para Cafarnaum. Só que aí aquela multidão, outra multidão, tinha ido lá para Tiberiade, né? Que é o que está escrito aqui. E aí eles não. Outra multidão, junto com aquela multidão que estava, porque um vai falando pro outro, aí Jesus ele fez aquilo dali, aquele milagre ali, ó. Aí vai chamando mais o povo. Por isso Jesus já estava a multidão, né? Vai falando e todo mundo quer. Eu quero ver se é verdade. Não crer.
E juntou aquele povo, só que ele não estava mais lá. Eles já tinham pegado o barco, Jesus com os discípulos já tinham ido para Cafarnaum. E os discípulos foram lá. Eles chegaram lá num lugar em Tiberiade. Aquele povo que queria o milagre também, estava em busca do milagre, querendo ver se era verdade. Nós não precisamos ver para crer. Nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é Deus. Que se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Ele não muda. É o Deus Filho, né? Esse é o Deus Filho. Não é o Deus Pai. Nós sabemos que Ele é Deus. Mas tem muita gente que vai só para isso, em busca do milagre. Se Ele fizer, é Deus. Se aí já ficar, não fez, então não é Deus não. Não é aquele que todo mundo falava, não. E aquele povo, muita gente queria ver se era verdade, porque só escutava. Tem muita gente aí que só escuta a palavra de Deus, escuta falar de Deus, de Jesus, mas não se converte. Tem gente que até o final da vida está morrendo, mas não aceita Jesus Cristo como o único Salvador. Os judeus não acreditam em Jesus. Acredita só em Deus. No tempo da época de Moisés, antes de vir Jesus. Eles não acreditam que Jesus veio, morreu, ressuscitou por nós e por eles também. Que Jesus ele veio para todos. Veio para todos nós, veio para todos os doentes. Mas veio para aquele bandido, para aquele pedófilo, aquela prostituta. Deus ele veio para todos, veio para os doentes. Todos nós somos doentes. Se não for doente material, espiritualmente. Principalmente espiritualmente. Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama todos. Só que nem todos têm Espírito Santo de Deus. Mas Deus ama aquela pessoa. Por isso tem muita gente que não é cristão, que é abençoado, porque crê. E tem muitos cristãos que não creem em Deus. Não crê no mover dele, no poder dele. Há muita gente, aquela pessoa não é cristã, mas é abençoada, tem aquilo e aquilo, e eu que já estou anos na igreja, mas que adianta não crer? Entra vazio e sai vazio. A gente tem que entrar cheio. Ou então tá vazio e sair cheio no culto, né, da igreja, ou então em casa mesmo. A gente já vai enchendo o Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente através do louvor. A gente começa o culto em casa, né, louvando ao Senhor dentro de casa. Fala do Senhor, todo ar que respire, louve ao Senhor. Então nós não precisamos estar na igreja, mas temos que crer nele. Saber que ele pode fazer, então não pode fazer, porque ele faz o que Deus falar para ele, o que ele acha, o que lhe agrada, não é o que nos agrada. Tá, aí chegou os discípulos a se encontrar com Jesus, né? Chegou ao lado do mar e disse-lhes para Jesus, Rabi, quando chegou aqui, o povo, né, aquela multidão perguntando para Rabi, que significa mestre, quer saber que ele ensinava, né, os discípulos, e ensinava, ajudava as pessoas, que nós temos que fazer nos dias de hoje, como cristão, levar a palavra do Senhor mais longe que a gente puder, igual esse vídeo, que vá mais longe, para ajudar outras pessoas, que Jesus ajudava as pessoas, era em tudo. Se a pessoa estava endemoniada, Jesus tirava o demônio. Em nome dele e do pai dele. Se precisava de uma cura, Deus curava. Igual curou o leproso. Né? Curou o cego. O cego Bartimeu, como fez na vida de Zaqueu. Deus faz tudo. Ele aqui não era diferente. Ele aqui chegou, aí perguntaram para ele, quando chegaste aqui? Aí Jesus respondeu e disse, na verdade, vos digo, que buscai pelos sinais que viste. Que é igual eu falei, muita gente busca pelo sinal. Igual tem outras pessoas que estão querendo, né, aceitar o Senhor Jesus Cristo por causa dos sinais que está vendo que Jesus está voltando.
para não perder a vida, não perder a alma, não ficar aí, cair no fogo um fogo ardente, né? Mas ir para o paraíso, ir para Nova Jerusalém, ir morar no céu com Deus. Né? Muita gente quer o sinal, está aceitando pelos sinais. Mas ele fala, mas que comeste do pão vos assaciaste. Me deu o pão. Aí aqui no versículo 27 fala, trabalhei não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E muita gente aí, né, quer comer materialmente, mas não quer comer espiritualmente. Quer trabalhar para comprar as coisas de casa. Mas aqui vem falando que Jesus é o pão. Ele é o pão da vida, é o que nós precisamos. Né? O homem precisa. E quem tem ele não precisa de mais nada. Não tem falta de nada. Não tem fome. Entendeu? É claro que é bom a gente ter o de melhor, né? Na nossa casa, comer bem. Mas nós não podemos esquecer de Deus. Que o trabalho que nós temos foi Deus que nos deu. O dinheiro, quem é o dono da prata e do ouro, é o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Se não fosse Ele, nós não teríamos nem estava aqui se Ele não tivesse morrido na cruz, no Calvário, por nós. A qual o Filho do Homem vos dará? Porque este é o Pai o selou. Deus, né? Jesus falando que o Pai nos selou, nos protegeu, somos zelo de Deus, Ele protege, nos guarda. Aí continua o povo, né, a multidão falando, disse-lhe, pois que faremos, pois executamos as obras de Deus? O que faremos para poder executar a obra de Deus? Para buscar Deus, fazer, já está com Deus. Aí Jesus disse, a obra de Deus é esta aqui, crê naquele que enviou, que crê em Jesus Cristo, crê em Deus, que enviou o Senhor Jesus Cristo por nós. Ele disse, pois que sinal, pois, fazeis para que vejamos? Crê em ti e o que operaste, ou que tu operaste, dependendo. Falando que esse é o jeito, né, para crer em Jesus Cristo. Eles falaram, lembraram o tempo de Moisés, né? Nossos pais comeram maná, que Deus fez cair maná do céu. Aquele povo que estava no deserto, não estava com fome, Deus fez cair maná. Deu de comer, né? Caiu pão do céu. E disse Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai vos deu o verdadeiro pão do céu. Que muita gente fala que foi Moisés. Aquele povo foi Moisés, igual muitos judeus tratam Moisés como fosse o Deus dele. Quando Jesus veio, eles não aceitaram Jesus Cristo, né? Até hoje não aceitam. Não acreditaram que Deus enviou Jesus, que Jesus veio para completar a boa obra para nós. Veio para completar, ele não veio, falou para os judeus, eu não vim para tirar as leis, mas para complementar a lei com os mandamentos. Veio para completar a boa obra da nossa vida. Moisés era só um homem usado por Deus, um profeta, né? Que chegou a ser um homem muito conhecido, né? Que Deus fez coisas grandiosas na vida dele, né? Ele fez na vida do povo de Israel, né? Tirou o povo lá do Egito, um hebreu, né? Acho que tem uma história linda, mas Jesus era o que Deus tinha preparado para nós, Jesus Cristo. Que lá em Isaías vem falando, né, que ele ia chegar no Novo Testamento. Já estavam revelando que ia vir Jesus Cristo, que ia acontecer por nós. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo, que é o Jesus Cristo, o pão de Deus, né? É Jesus Cristo, aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo, a nós. Perdoar os nossos pecados, nossos feridos e nos salvar através da cruz.
Aí continuou a multidão falando, disse, pois o Senhor, dai-nos sempre desse pão. Olha, que eles querem sempre desse pão, se interessaram. Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome. Que é esse foco que a gente pegou. Quem vem em mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Que Deus não vai deixar faltar nada nas nossas vidas, mas nós temos que crer e viver na palavra dele, conforme ele quer. O que aquele povo, aquela multidão se interessou, nós temos que se interessar. Não viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Temos que dar o melhor para Cristo. Fazer conforme Deus falou que nós temos que fazer, que Jesus Cristo falava, porque ele falou para aquela multidão, falou para os discípulos. É o que nós temos que fazer. Aí continuando, no 36, mas vos disse, que também vos me viste e contudo não creio. E tem muitos ainda. Eles começaram a crer, mas muitos aí não crê, vê tudo, vê várias coisas acontecendo, mas não crê que Jesus vai voltar. Não crê que Jesus, igual os judeus, é o Messias. Não crê que Deus pode fazer. Não crê em nada, não tem fé. Sem fé a obra é morta, temos que ter fé, crer, que nós estamos salvos pela graça, nós não merecemos nada, mas Deus, por misericórdia de nós, não, pela misericórdia não somos consumidos, mesmo sem merecer, favor não merecido, né? Mas Deus nos ama. Então nós temos que amar Ele, pelo que Ele é, crer no poder dEle, e não largar Ele por nada. Ele não fez, vou sair. Se Ele fizer, continue até o final. Se não fizer, continue firme com Ele, que Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele não foge do controle, Ele está no controle de tudo, do mundo. Está no controle de tudo, o controle do Brasil, o país depende dEle. É tudo dEle. Porque nós sabemos que para Ele, por Ele, são todas as coisas. E aqui no versículo 37, por tudo que o Pai me dá virá a mim, tudo que Deus dá para Ele, falar com Ele, Ele vai nos dar pra gente, vai fazer pra gente, que Deus achar melhor. E quem vem em mim de maneira nenhuma lançará fora. Quem for ao encontro dele, Deus vai estar de braços abertos. Igual aquele... O pai espera do filho, né? Igual aquele filho pródigo, o pai estava na janela esperando o filho, né? Abraçou, fez um banquete, uma festa. É o que Deus faz para nós, é o que Jesus Cristo. Fica sempre esperando. Ele não lança fora ninguém. O Senhor fala, vem do jeito que está, mas não permanecer do mesmo jeito, que é para a gente ir do nosso jeito que nós estamos. E depois é só com o tempo ir melhorando, se libertando das coisas que não são de Deus. O que afasta de Deus vai tirando. É amizade, eu vou tirar. É vídeos, vou sair. É música, vou tirar. É mentira, é roubo. É cobiça, é o que for da carne tem que jogar fora e guardar, né? Dentro do nosso coração, igual Davi fez, falou, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que bênção que Davi falou. É o que nós temos que fazer, guardar a palavra dele dentro do nosso coração, para não pecar contra Deus, contra Jesus. Para não desonrar a Deus, temos que honrar a Deus. Honrar Jesus Cristo. Porque aqui no versículo 38 vem falando, porque desci do céu para não fazer minha vontade. É igual eu falei, mas a vontade daquele que me enviou. Porque tudo que Deus faz não é vontade, nem de Jesus Cristo, é vontade de Deus. Para ver como é que é. Tudo que acontece é conforme a vontade de Deus. Às vezes a gente não entende. Eu tenho que ir para lá. Eu tenho que eu tenho que sair do meu emprego, tá tão bom aqui, eu tenho que sair da minha casa. Mas Deus fala, tem que fazer. Era o que Jesus fazia, Deus falava, ele fazia. Ele era guiado por Espírito Santo de Deus, e que nós somos guiados hoje pelo Espírito Santo de Deus, guiado por Deus. Então nós temos que entender que nós temos que adorar Ele, amar Ele.
Não pelo que comer ou de beber, que nós podemos ser ansiosos por nada. Porque o amanhã, igual lá em Provérbios fala, né? O amanhã só pertence a Deus, o amanhã. Quem está no controle é Deus, Ele sabe. Ele não vai deixar faltar nada para nós. Ele vai suprir tudo, multiplicar tudo, igual foi para aquela multidão, vai ser nas nossas vidas. Mas se nós crermos nele, temos que crer. Tá? Não só ver, igual Tomé, né? Um homem usado por Deus, um dos discípulos de Deus, quando Jesus morreu, ressuscitou, ele duvidou. Teve que ver, tocar, para crer se era Jesus mesmo, Jesus Cristo. Nós não podemos ser assim, não. A gente ter certeza, eu servi um Deus que não está morto. Meu Deus, ele está vivo. Não é um Deus morto igual o diabo. Ele usa os capirotos, ele não sai do lugar dele lá do inferno, ele manda os capirotos para entrar na vida das pessoas e querer fazer arruaça, né? Aquele que deixar a brecha, né? Por isso nós temos que fechar a brecha. Aí faz a festa, o diabo faz a festa. E aquele que é cristão que sai é 7 demônios, mais ainda, é pior ainda. Aí que dá mais trabalho ainda para Jesus ainda. Lembra quando Jesus expulsava o demônio? Então, nós que somos cristãos, não podemos sair da presença dele. E você que não é cristão, fique na presença dele. Sirva a ele, que ele tem o melhor para te dar aqui na terra. E o melhor ainda vai vir, que é a salvação, se você permanecer até o final. Tá? Porque ele nos ama. Ele tem um amor tão grande que é inexplicável, inexprimível. Tá? Basta só crer para ver, tá? Para ver a maravilha que Deus tem para nós, tá? Claro que nós não vamos ficar sem comer nada, mas tem que entender que o pão é Jesus Cristo, a água é Ele. Tá? Ele vai matar nossa sede e nossa fome. Tá? E a palavra de Deus também. Ela nos enche mais e mais. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos mais cheios de Deus. Tá? Vamos orar, né? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa mensagem, o ensinamento que o Senhor nos deu. E foi maravilhosa, Deus. Que o Senhor venha restaurar cada vida, Deus, curar, perdoar os pecados de cada um, que estamos progredindo, melhorando mais e mais. Nós sabemos que a guerra é diária, a luta entre o espírito e a carne é diária, mas nós sabemos que estamos contigo e não largamos por nada. Temos que viver em espírito, andar em espírito, ser como o Espírito Santo. E como a Tíria, seguir o melhor exemplo, que é o Senhor. Que o Senhor foi exemplo para aquela multidão, para os discípulos, que o Senhor seja para nós também. Fique com a gente, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.